Tudo bem, comunidade da Vila? Obrigado, Paulo. Bem, Pet, Edna. Nós estamos na nossa série É Só Isso Mesmo, Decepcionados com o Paraíso. E nosso pensamento nessa série é fazer uma caminhada ao longo do Antigo Testamento e se decepcionar através do texto com alguns personagens e depois ressignificá-los, e assim a gente ressignificar nossa jornada, nosso paraíso e o que realmente é a nossa fé. É uma série que vai mexer com muitas coisas feridas, que às vezes, e textos que, se você chegar para mim de uma forma natural, pode escolher um texto para pregar, não são textos que eu escolheria como pastor. E eu acho que é bonito, como a palavra de Deus toda é inspirada, é importante a gente, de vez em quando, fazer essas séries que vão mexer com textos um pouco mais agridoce, uns textos que não são tão confortáveis ao coração. Hoje eu gostaria de falar de Moisés. A gente falou semana passada de José, recebi muitos recados. É interessante como a nossa visão, às vezes, é romantizada dos personagens bíblicos. E uma das ideias aqui é a gente tirar esse romance e mostrar como o texto está mostrando. E hoje é sobre Moisés, e Moisés é o maior personagem da Bíblia, pelo menos do Antigo Testamento, é o maior personagem. Os 5 primeiros livros são colocados livros de Moisés, porque ele é o personagem principal. Mas eu queria falar um pouquinho de Êxodo, de uma versão talvez que você não está acostumada a ver. Geralmente a gente vai pensando um livro bíblico, as histórias encaixando uma a outra. Eu quero que você olhe, quero fazer um convite para, se a gente chegar até a história que a gente vai ler, está dando um pouco de eco aqui, está me distraindo, viu? Aqui está desculpa, minha condição não deixa eu continuar, senão eu vou ficar com isso aqui na minha cabeça. E aí, eu quero fazer essa caminhada por Êxodo e quero trazer os testes que os autores bíblicos estão colocando no Êxodo até chegar no texto que a gente vai. Por que teste? Nós, ocidentais modernos, vemos testes como a prova do vestibular, talvez é o principal teste que a gente tem, que é uma coisa que você decora. Se você responde certo, você está aprovado e entra na faculdade. Se você responde errado, você aí vai ter que estudar de novo. Teste na Bíblia, pensa como algo que vai trazer à tona o que já está lá no fundo do seu coração. É revelar quem é você. Quando você passa por um teste, o que Deus está querendo é revelar se você está pronto ou não, o que está dentro de você. Pensa como se fosse os meninos ou as meninas que jogaram videogame, pensa como que é o chefão de uma fase para você desfrutar de uma outra fase. E o primeiro teste que vai trazer à tona toda a Bíblia é o de Adão e Eva. Quando Deus cria Adão e Eva, ele fala: você vai ser meus filhos, vai ter imagem e semelhança, você vai governar comigo sobre toda a criação, você tem acesso a todas as delícias aqui do paraíso, você pode dar nome em todos os animais. Só que eu quero ver se você está pronto para ter essa responsabilidade comigo. E aí eu vou fazer um teste. O teste é o seguinte: sobre esse fruto você não pode tocar, árvore do conhecimento do bem e do mal, pode todo o resto, fazer todo o resto. Sobre esse eu acredito que não está na hora. Um dia você vai conhecer como nós conhecemos o bem e o mal e vamos estar na presença de Deus, mas um dia você vai, mas agora não é a hora. E eles não passam no teste. E aí eles são exilados, e aí, a partir daí, todos os personagens de Gênesis vão, após o seu chamado, ser testado, e esse chamado para eles serem testados, eles falham. Essa é a história do Antigo Testamento. Personagens que são testados e falham, e criam uma grande expectativa do dia que virá alguém que não falhará o grande teste. Tá? E aí, quando a gente chega em Êxodo, a gente vai ver a história de Moisés. A história de Moisés está espelhada de José. Quem acompanhou semana passada, a gente viu que uma das coisas difíceis e ambíguas da história de José é que ele é adotado pelo faraó, e quem vira, teoricamente, o grande criador de José é o faraó. Agora, a gente começa a história de Moisés ao contrário. Ele é adotado como bebê pelo faraó. É o filho do faraó
que está infiltrado. Eu gosto muito de cinema. E lá na minha casa, não a casa hoje, na casa do meu pai, meu irmão, a gente é meio metido nisso. A gente ficava discutindo, a gente se achava os cinéfilos. Então, meu pai gostava dos bang bangs, meu irmão gosta de Tarantino. Quem gosta de Tarantino é metido. E aí, a gente chegava assim e tal, e a gente sempre ficava discutindo roteiro, ficava falando, ó, colocou isso aqui no começo, porque vai, eu gostava disso. E todo bom filme de espião, geralmente a gente tem a ótica dos Estados Unidos, né? É quando vai revelar o espião, o melhor espião é aquele que foi infiltrado quando é bebê. Porque você não espera, o cara é americano, fala inglês, é tudo isso, você fala. Daí na hora que vai falar quem é o espião, quem é o traidor, é o cara que fala russo, aí você fala, e aí vai contar que ele desde de bebê foi infiltrado. E é essa a história de Moisés. Moisés é um infiltrado de Deus na casa do faraó de bebê. Do Nilo tirei essa criança. Então esse é Moisés, ele cresce lá. E a história é diferente. Como José foi um hebreu que depois se torna, entre aspas, egípcio, agora Moisés é um infiltrado egípcio que quando chegar adulto, o primeiro ato que ele faz é, estou do lado dos judeus, estou do lado dos hebreus. Ele vai, inverte e vai passar 40 anos no deserto aprendendo a pastorear ovelhas. Sempre que você ouve Êxodo, ovelhas e vacas, você saiba que a Bíblia vai mostrar que os egípcios tinham preconceito. Eles eram superiores, que eles tinham vacas, adoravam vacas, bois. E essa turminha aí, a escória, eles criam ovelhas no deserto. Então é uma coisa como, ele vai lá entender sobre as suas origens. E aí uma vez, vem o primeiro teste. Primeira vez que ele está guiando suas ovelhas, ele sobe uma montanha chamada Sinai, e lá em cima ele vê o que a gente chama de sarça ardente. Era uma árvore comum ali no lugar, estava pegando fogo, mas não estava consumindo. É uma grande referência sobre aqueles querubins que vão cobrir a entrada do paraíso com as suas espadas de fogo. Então ele está vendo aquele fogo, ele vai se aproximando, e Deus fala, tira suas sandálias, que o lugar que você está pisando é sagrado. Então é como se ele estivesse entrando no paraíso. E ali ele vai conversar com Deus, o Criador. Ele vê isso e aí ele começa a conversar e o Criador faz um chamado para ele. O primeiro teste. Será que você está pronto para viver uma nova fase comigo? Já passou esse tempo de deserto, de fugir? Eu quero que você vá até o Egito e fala para o faraó que é para ele deixar o meu filho sair. É a primeira vez que na Bíblia aparece filho de Deus, não é com Jesus, é com o povo hebreu. Fala para o faraó que a briga é de filhos, de deuses e de filhos, e é para deixar o meu filho primogênito sair para me adorar aqui nesse monte, volta para cá. E Moisés, pela primeira vez, ele fala, não, eu não estou preparado, você tem certeza que sou eu? E aí Deus faz o segundo teste. Sempre são 3, tá? E é daqui que depois você vai ver o grande teste de Jesus ser 3 tentações, no caso ali. E a segunda vez Deus fala, Moisés, vai lá, eu vou te preparar, eu vou te dar, olha o que você tem nas suas mãos, é o cajado, eu vou transformar isso que você tem, transforma em serpente. E ele vai mostrando que a mão de de Moisés, ele põe, vira uma mão que estava com lepra, volta, ele cura, ele fala, eu vou fazer milagre, vai ser eu, vai você, ele recusa. Na terceira vez, Deus fala, ele recusa, ele perde as 3 provações, fracassa. Agora, você tem que entender o seguinte, teste na Bíblia não é que fracassou, vai para o inferno, não vai para o céu. Você continua na mesma fase, só que você não vai viver. A gente é muito tudo ou nada, né? Então as pessoas falam, não é possível que José foi... Lógico, Moisés também, só que ali ele fracassa e Deus fala assim, é o seguinte, seu irmão está vindo para cá, eu chamei seu irmão, eu queria você, agora quem vai ser o sumo sacerdote vai ser o seu irmão Arão, e você vai com ele e vai libertar o povo. E ele perde o cargo de filho mais velho da tribo de Levi para ser o sacerdote, ele fracassa esse triplo teste. E aí vocês conhecem a história, ele vai lá, consegue, junto com Arão, consegue dando os 10 juízos, que vai destronar cada deus do Egito, e ele liberta o povo, atravessa o Mar Vermelho com o cajado que ele ganhou, e ali, quando eles atravessam, eles cantam uma canção, e eles estão no deserto, eles vão adorar a Deus até o Monte Sinai, que era perto, teoricamente.
Ia ser algumas caminhadas, alguns dias eles chegavam. Só que nesse caminhada eles são testados, o povo, 3 vezes. Outro teste de 3. E aí no teste do deserto, o primeiro teste é, eles estão 3 dias sem beber água e eles começam a culpar Moisés, Deus, e eles falam a famosa frase, era melhor a gente ter ficado no Egito como escravo do que com esse Deus aí, desse jeito aqui, passando sede no deserto. Eles falham a primeira. Segundo, eles estão com fome, eles fazem a mesma coisa com Moisés, com Deus, e rejeitam, falam que era melhor ter voltado, e Deus dá animais ali que caem do céu, o pão que cai do céu, uma coisa maravilhosa para eles serem. Mas eles foram reprovados. E o terceiro teste é água de novo, sede, e eles fracassam, Moisés bate na pedra, e depois a gente pode conversar daqui a umas 2 semanas sobre esse lado aí de Moisés. Mas assim, é importante você saber que de novo no deserto, 3 provações e o fracasso. Por isso que Jesus vai pro deserto, o Espírito leva para o deserto, e ele é provado 3 vezes, mas ele passa, tá? E aí Moisés sobe no monte, e a gente está chegando no nosso texto. Você fala, nossa, que introdução longa. Eu preciso que você entenda isso. Senão você vai ficar meio chocado com o que a gente vai falar hoje. E aí, lá em cima do monte, ele é testado de novo. Uma segunda chance. Moisés, vamos fazer uma segunda chance? Diferente. 3 vezes Deus testa. Dessa vez, é um pouco mais difícil. E talvez quem não está acostumado com o texto bíblico vai estranhar. Porque no texto que a gente vai ler, primeiro que parece que Moisés é meio arrogante. Fica aí dando lição de moral em Deus. Mas você vai contra o que você prometeu? Você esqueceu? Parece que Deus esqueceu. Você esqueceu quem você prometeu para Abraão, Isaac? E vai dando uma... Você fala assim, caraca, mano, o que é isso? Que moral é essa? Quem é Deus aí? Quem é o servo? Essa é a primeira coisa desse texto. Segunda coisa desse texto, o que Moisés está sendo provado? 3 vezes Deus vai provar Moisés agora ao contrário. Deus vai fazer o papel de acusador que está enfurecido, e a função de Moisés é quase como assim, eu vou ser bravo e eu quero ver se você vai conseguir ser o sacerdote, um líder que intercede pelo seu povo. Eu preciso de um líder que faça isso, senão não vai dar certo essa caminhada. Então eu vou agir, te fazer propostas e você, não está no texto, tá? Eu estou interpretando vocês. E você vai ter que falar. Então a primeira proposta que Deus faz é, esse povo é muito rebelde, Moisés. Vamos fazer o seguinte, eu destruo todo mundo e você vira um novo Abraão. Porque Deus fala assim, de ti farei uma grande nação. Isso é exatamente a frase que Deus prometeu para Abraão, dizendo, vou matar todo mundo, você vai ser meu novo Abraão aqui do Monte Sinai, e a gente vai fazer. E, apesar que a tentação ia ser boa, né? Ele fala, não faz isso não. E é interessante que esse é o jogo jogo não, mas é o estilo literário que está fazendo sobre um Deus impulsivo, e Moisés tem que mostrar que é o cara que intercede, que apazigua. Só que no meio desse teste, Moisés desce o monte e vê o povo idolatrando o bezerro, lembra bezerro? A vaca de ouro, falando que os deuses do Egito o livraram. E Moisés tem uma atitude impulsiva. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre essa ambiguidade de, às vezes, a gente está na presença de Deus, tudo é Deus. Você já teve isso assim, nossa, maravilhoso o culto hoje, e você pisa lá fora, no almoço, nem passou o domingo, você virou o demônio. Um negócio parece, o que aconteceu aqui, né? Não parece que eu levei, você brigando com seus filhos, parece nem que a gente foi para a igreja hoje. E aquele negócio vira e a semana capota, você pensa, gente, o que aconteceu? E às vezes você é um homem de oração na tua casa e daqui a pouco se levanta e você vira o cara que estoura, o cara que vai, você é aquela mulher que serve os filhos, daqui a pouco você vira uma megera e você faz nos seus filhos o que você condenava na tua mãe, no teu pai. Então, é esse Moisés que a gente vai encarar aqui hoje. Eu queria, antes da gente ler, expor os meus convidados que estão aqui do lado. E eu adoro que tem convidado, porque, gente, esse é o texto que confronta quem eu sou. Assim, só essa semana lá em Goiânia a gente chamava de piti. Sabe quando você dá aquele piti? Eu não sei como é que é a gíria que vocês usavam. É essa explosão que você dá e depois você fica envergonhado, você quer se recolher, sumir da face da terra.
que você deu. Você já teve um piti? Você é um cara paciente, Beth, assim. É o seu perfil, pelo menos, trabalhando, não sei, a sua esposa está até concordando. Então, você é um cara paciente. E você já teve um piti que depois você, cara, ficou envergonhado. Fala, caramba, eu queria sumir daqui, que coisa. Então, para responder essa pergunta, eu tenho que fazer uma ressalva aqui no começo. Eu sou tranquilo, eu sou um cara pacífico, eu não acredito que a violência é um meio para a resolução dos conflitos. Mas dito isso, quem me conhece sabe, né? Quem me conhece sabe. Essa é a frase do culpado. Quando a Dito pessoa vai isso, pedir desculpa na internet e fala, quem me conhece sabe é culpado. eu queria contar para vocês o dia que eu dei um soco na cara do meu amigo sem querer. E aí volta aí para minha 6ª série, eu com uns 11 anos, na aula de geografia. E eu tinha o hábito de ficar empinando a cadeira assim para trás. E o amiguinho de trás, da fileira de trás, começou a chutar a cadeira na hora que eu estava empinando. Eu falei, não, para com isso, tal. Eu voltei a empinar e ele estava chutando. E teve uma hora que eu quase fui para trás, assim. Aí eu falei, eu vou dar um susto nele. Eu vou fingir que eu vou dar um soco assim, mas não vou fingir, né? Meu amigo, não vou dar um soco. E aí ele vai parar, vai assustar e vai parar. Na hora que ele deu, eu quase caí, eu fiz assim e pegou em cheio no queixo dele. A sala inteira ficou assim, e aquele silêncio, aqueles 3 segundos de silêncio, assim. E como que eu explico pra ele que foi sem querer? Eu só queria dar um sustinho nele. E acertei em cheio o queixo dele. E aí ele veio pra brigar, veio pra luta, tal. Começou a bater, eu só me defendendo, assim, sabe? E uma hora ele acertou um soco, assim, mais forte, assim. Aí eu falei, agora eu vou dar de verdade. Aí dei um soco de verdade na cara dele e na hora o professor chegou, mandou a gente pra diretoria. E aí eu falei, pronto, acabou pra mim. Descendo na secretaria, lá a gente estava com a porta fechada, esperando a diretora sair. E eu comecei a me explicar para ele, assim, pô, foi sem querer. Eu olhei para ele, ele era branquinho, loirinho e tal. A cara dele roxa, assim. Eu falei, ferrou, acabou para mim, eu vou ser expulso hoje, né? E nesse dia eu entendi que eu sou responsável pelos meus atos, ainda que não seja a minha intenção. Ainda que o fruto da minha ação não era o que eu queria só dar um susto no meu amigo, não queria dar um soco na cara. 2, né? Depois que eu dei. E aí eu entendi. Se continuar contando, vai ter um terceiro aí. Foi a última vez que eu dei um soco na cara de um amigo. Mas eu entendi que eu respondo pelas minhas ações. Às vezes eu não tenho a vontade do que a minha ação causou. E em casa isso é muito comum, com os nossos pais, com a nossa esposa. Eu não tenho como controlar o que vai causar, o que eu falei, ou como eu agi, mas eu respondo por isso também. Legal. Edna, tem uma história não de 6ª série, porque nosso amigo é muito bonzinho, voltou muito. Dessa semana, conta um pouquinho você me parece mais comigo, assim, uma pessoa mais impulsiva, alegre, feliz, assim, tem que lembrar disso. Quem me conhece sabe. Então, não é de tudo que a gente pode falar sem ser preso, mas, por exemplo, a história do meu marido não posso falar aqui, porque eu não fiz ainda o culto dos casais, então eu vou esperar. Então eu vou trazer uma história menos da minha filha. Uma vez eu estava na cozinha fazendo minhas coisas e eu, mãe, tananana. Eu ouvi o tananana, que até agora eu não sei o que é. Tananana. Aquilo me ofendeu de um tanto, que foi me subindo um calor, uma coisa de baixo para cima, que me aquece por dentro, assim, a cabeça, os neurônios vão queimando, vai fritando tudo. Eu subi. Eu até costumo dizer o dragão, assim, sabe? Eu vou cuspir fogo ali. Subir. Como é que você pode falar isso comigo? Eu sou sua mãe, você tem que me respeitar. E ela assim, você entendeu? O que ela tá falando? Mas porque você... Mas mãe, deixa eu falar. Você falou o que você quis. Agora você vai ouvir, você tem que me respeitar. Eu sou sua mãe. Mãe, o que você entendeu que eu falei? Você fez mal... Não, mãe, eu falei, quando você viesse, trazer um copo d'água. Eu não perdi a autoridade de mãe, porque afinal de contas, foi Deus que me deu. Eu olhei para ela e falei, então tá bom?
desculpa, e saí com a mesma autoridade que eu entrei, eu saí. E assim, quem me conhece sabe, é normal para mim essas situações. Pois é, só isso aí. Gente, a gente vai falar um pouco sobre, não só sobre explosões, que eu acho que tem gente que tem o perfil de estourar mais. O problema não é estourar, mas é mais que isso, é quando você dobra a aposta. É que você fala assim, não, você já estourou, você fala, ou você já começou a falar, ou pior, porque a Edna está contando coisas que quem estoura com os seus, mas e quando é verdade? E quando alguém pisa no teu calo e fala uma coisa? Nesse caso ela tinha errado, mas se fosse realmente uma filha que errou e você passa o trator em cima, e você vai, e muitas vezes você usa o nome de Deus, ela brincou aqui, mas é autoridade, não sei o quê, você fica de boa, tal, e aí você começa a justificar atropelos e ações como se fosse algo que é seu por direito. E é isso, Moisés está sendo testado para ser um intercessor calmo, sereno e tranquilo, como a gente cantou. Para ser essa figura messiânica que Jesus vai ser. E que, na verdade, ele acerta e erra, acerta e erra. Queria convidar vocês para abrir no capítulo 32 de Êxodo. E assim, a gente aprende no seminário que a gente não pode ler um trecho muito longo na hora de pregar, porque senão a igreja se desinteressa. Por outro lado, se a gente não puder ler um capítulo todo na igreja, onde a gente vai ler? Então é grande, você que tem TDAH, foca aí melhor, a gente vai tentar chegar no final e é importante a gente ler o capítulo todo, tá bom? 32 de Êxodo. Êxodo 32, vou ler na NVT, se você quiser acompanha. Começou a chover, o pessoal olhou para lá, volta para o texto. É importante o foco. Acabei de falar de atenção, gente. Vamos lá, 32. Vamos lá? Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência. Faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e levaram elas para Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu-o e trabalhou nele, dando forma a um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte. Seu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu, como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: ó Israel, estes são os deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado, e eu lançarei contra eles a minha ira ardente, e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com o teu próprio povo, que tiraste do Egito com grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem: o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra?
Deixa de lado a tua ira ardente. Arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçastes enviar sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo: tornarei os seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre. Então, o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo. Em seguida, Moisés se virou e desceu o monte. Trazia nas mãos as 2 tábuas da aliança, que estavam escritas dos 2 lados, frente e verso. As tábuas eram obra de Deus. Cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés: parece que há guerra no acampamento. Moisés respondeu: não são gritos de vitória, nem lamentos de derrota. Ouço barulho de festa. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Tomou o bezerro que haviam feito e o queimou, moeu-o até virar pó. Jogou-o na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Por fim, dirigiu-se a Arão e perguntou: o que este povo lhe fez para que você os levasse para cometer tamanho pecado? Não fique tão furioso comigo, meu senhor, respondeu Arão. Você sabe como este povo é mau. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então eu lhes disse: quem tiver joias de ouro, tire-as. Quando eles as tiraram para mim, simplesmente a joguei no fogo e saiu este bezerro. Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou: todos que estiverem ao lado do Senhor, venham até aqui e juntem-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Moisés lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um de vocês pegue a sua espada e não voltem, e vão e voltem de uma extremidade à outra do acampamento. Matem todos, até mesmo os seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Então Moisés disse aos levitas: hoje vocês se consagraram para o serviço do Senhor, pois lhe obedeceram mesmo quando tiveram de matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberam dele uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por este pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoes o pecado. Do contrário, apaga o meu nome do registro que escreveste. O Senhor, porém, respondeu a Moisés: apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo ao lugar do qual eu lhe falei. Veja, meu anjo irá à sua frente, e no dia do acerto de contas, certamente eu castigarei este povo pelo pecado que cometeram. Então o Senhor castigou severamente o povo, por causa do que fizeram com o bezerro que Arão lhes tinha construído. Que Deus ilumine a sua palavra. Difícil esse texto, não é, gente? E eu quero, antes de explicar um pouco mais sobre essa passagem, esse capítulo, deixar algo bem claro. Nós, ocidentais modernos, queremos encontrar vilões e heróis. A gente gosta de preto no branco. E a última coisa que o texto é nas suas narrativas é tão assertivo. O texto é ambíguo por querer. O autor quis que fosse assim. Ele é agridoce.
se eu trouxesse de um lado teólogos que vão defender Moisés, eles trariam, não, com o Senhor não se brinca, a ira do Senhor desce, nós temos. Se eu trouxesse do outro lado, a gente fala, gente, isso é dos outros deuses, de matar filhos, irmãos. Como é que você faz de obrigar as pessoas a beberem sobre os seus venenos, as suas coisas? Então, assim, esse texto é para você não querer ler de novo. É daqueles textos, ok, entendi que foi ruim, mas vamos. Eu quero a intercessão lá em cima, é mais interessante. Parece que é aquela pausa indigesta. E pensando nesse texto, sem querer ficar de um lado ou de outro, mas ele é importante, porque o autor está dizendo, olha, no teste de Moisés, nos 3 testes que ele vai ter sobre intercessor, para ver se ele é uma pessoa, ele vai passar, mas ele passa com, sabe, você estudou em escola pública, passa com nota 5. Porque o autor está dizendo, olha, ele é um intercessor, mas, cara, complicado dele. E essa impulsividade de Moisés, ela não é de agora. Como é que Moisés se revela numa impulsividade no primeiro ato de adulto, quando ele sai do palacinho dele, ele olha um egípcio brigando com um hebreu e ele vai e mata o egípcio, esconde na areia, que vai virar sua casa, os seus próximos anos na areia do deserto. Ou seja, ele era um cara impulsivo, ele aprendeu na casa do faraó a ser um faraó. E depois ele aprendeu no deserto a pastorear ovelhas. E nesse teste, depois de ele ter passado 40, o texto bíblico vai falar que ele ficou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e depois 40 anos libertando. Deus está falando, qual é a identidade que você vai revelar aqui? A faraônica ou a de cuidadores de ovelhas? Eu quero quem cuide de minhas ovelhas. Aqui é o teste. E a gente vai ver lá em cima, a primeira vez, um Deus descontrolado. Eu estou fazendo aspas para quem está me ouvindo no Spotify. Ele está fazendo um Deus que fala assim, dá licença, olha o que eles estão fazendo. É quase como alguém, me segura. Sabe aquele cara que finge que quer brigar e fica, me segura. Na verdade ele está assim, por favor, me segura, não quero brigar. Mas eu vou bater, se você me soltar eu bato. Deus está assim, sai da frente que eu vou descer e vou destruir todo mundo. Acabou. Aí o que Deus está querendo com esse ato vamos ver, Moisés, fica na minha frente. Como se o Moisés na frente Deus não atropelasse, né? E aí Moisés vem e fala, Senhor, não faça isso. Você esqueceu da sua promessa para Abraão, Isaac e Jacó. Começa a relembrar. Deus parece que ele esqueceu. Está tratando com alguém que perdeu o controle. E quase que Deus está falando, é isso aí, cara. Você vai agir como faraó ou como pastor de ovelhas? E aí Deus fala assim, e aí o Moisés ainda fala assim, Senhor, o que vão dizer? Você trouxe até aqui para... E ele vai trazendo vários argumentos, e no final fala, e Deus se arrependeu. Eu adoro o texto bíblico que por um lado fala, Deus não é homem para se arrepender, e fala, Deus se arrependeu. Lá embaixo fala, e Moisés falava com Deus face a face, lá em cima Deus fala, ninguém pode ver minha face e não morre. Então assim, o texto está trazendo isso por querer, gente. Isso é texto bíblico, é rico, é de meditação, é para você ficar assim, por quê? E é para ir e voltar. E aí, agora já sou eu interpretando. Quando acaba, Deus fica assim, ó, com aquele sorrisinho. Estou mais calmo. Parabéns. Sabe, igual a mãe que abre o pote, pro pote de coisa, aí vê o filhinho vindo com 8 anos, você fecha de novo e fala, abre para mim, filho, porque eu não estou conseguindo, já está aberto. Aí o filho abre, obrigado, mãe. Então está assim, aquele jogo dizendo, quero ensinar ele a ser homem, quero ensinar ele a ser sacerdote. Ele está precisando ser sacerdote. Ele falhou no primeiro teste. Eu tive que chamar o irmão dele. E pelo jeito que está acontecendo ali embaixo, o irmão dele é bem fraco, como sacerdote. E aí, aí o texto muda muito rápido. Fala que Moisés já está descendo. Moisés descendo com as tábuas. O texto, o último versículo do capítulo 31, antes do capítulo que a gente leu, fala assim que Deus, com seu próprio dedo, escreveu nas tábuas. O autor, quando fala isso, fala que o Deus escreveu ele mesmo. O que eles estão dizendo com esse jeito literário? Está dizendo, é muito importante, é tão importante que Deus decidiu fazer ele mesmo a lei.
Isso é o mais importante. E quando Moisés vê o que aconteceu lá embaixo, a adoração, o bezerro, o texto diz bem claro que ele joga as pedras no chão por um ato impulsivo e quebra. É importante você ver. Aqui é o ápice do que está acontecendo. Ele esquece o que aconteceu, quebra tudo, aí vai, com raiva, derrete o bezerro de ouro, faz engolir. Literalmente, sabe quando sua mãe fala, você vai engolir? Se eu achar esse negócio, você vai engolir? Foi Moisés que inaugurou essa frase. Você vai engolir. Aí ele assim, ainda com raiva, ele vira para o irmão dele. O que aconteceu? A resposta do irmão dele, a gente tem que tratar em uma outra pregação, não dá para tratar. Mas é de um cinismo. Eu só joguei aqui e saiu um bezerro. Caramba, velho, eu queria muito poder responder nas reuniões de presbitério que a gente tem. Deu isso, joguei, foi por isso que eu fiz isso. Sim, e aí vem o ato final que você fica assim, gente. Ele fala, quem é do lado de Deus vem para cá. Vai, mata os seus irmãos, quem você vê, não sei o quê. Eles saem na matança. Mais para frente você vai ver que Deus vai falar que o que ele mais odeia é o povo que adora Moloque, que é o povo que mata seus filhos. E Moisés está dizendo, por que hoje vocês provaram sua fidelidade, matando todo mundo? De novo, o texto é ambíguo, mas eu tenho um lado, tá? O texto pode ser ambíguo, eu tenho um lado. E aí ele faz isso agora, e aí é a parte final, que o autor quer que você preste atenção. Vocês provaram estar do lado de Deus, eu vou subir, e Moisés usa uma palavra muito séria. Eu vou tentar fazer expiação do pecado que vocês fizeram. Ou seja, ficar no lugar e como o que acontece na cruz de Jesus é a expiação. Então assim, ou o cordeiro quando era sacrificado no pecado, é um inocente que vai ficar no lugar para vocês serem perdoados. Vou tentar subir lá, vou resolver ali, eu vou tentar ser expiação para vocês. E aí ele sobe, e a primeira frase que ele fala é, Senhor, perdoa eles, senão risco o meu nome do livro da vida. Aí de novo, mais uma gíria goiânia. Como se Deus falasse, atravessou o corguinho. Lá em Goiás é assim, atravessou o corguinho cara, tu foi longe demais. Eu estava querendo que você defendesse, mas não é assim. E a resposta de Deus, no finalzinho do capítulo 32 eu vou pagar com juízo quem pecar contra mim. Não tem isso, você não tem moral. Isso já sou eu falando. Você não pode espiar ninguém. Você acabou de mostrar que você é um cara descontrolado. Essa história é mais ou menos como aquele pai trabalhador que mora numa comunidade e rala o dia todo em 2 trabalhos para conseguir dar uma escola para os filhos, um pouquinho de dignidade. E ele está chegando em casa no final do dia do trabalho e ele vê o policial segurando o filho dele pelo braço e puxando para uma viatura. E o pai sai correndo e fala, o que aconteceu, seu policial? O que aconteceu? Deixa eu interceder por ele. Peraí. E aí o policial fala, eu peguei ele com maconha. Eu acho que ele estava vendendo, estava fazendo aviãozinho. E aí o pai fala, não faz isso não, pelo amor de Deus, eu sou trabalhador, meu filho, eu estou aqui, não sei o quê, papai vai conversando, e aí uma hora o policial larga, o pai já puxa, fica aqui atrás de mim, filho, ninguém vai te levar. E aí começa a conversar e o policial vai dando uma bronca no pai, não sei o quê, quem é responsável, você não sabe educar seus filhos. Aí o pai fala assim, vai lá para dentro, filho, vai lá para dentro. E aí o pai, de novo, metido a filme, né? Na minha cabeça, agora a câmera está no olhar da criança dentro da casa, olhando pela janela, não dá para ouvir o que eles estão falando, o pai e o filho, mas dá para ver que o policial está dando um esporro no pai, e o pai está concordando. E aí o policial entra na viatura e sai, e o pai entra na casa segurando uma cinta. E se você é da velha guarda, você fala, só que o pai espanca o filho, de um jeito que o filho leva cicatrizes e manca para o resto da vida. E essa história, quem está certo? Essa é a história que a gente está enfrentando. Esse pai, alguém tem dúvida que esse pai defendeu o filho, mas ele é culpado? E a gente quer falar quem está certo, quem está errado. E essa história é terrível. Essa história que a gente está vendo é terrível. E ela tem que ser terrível, porque
É isso que a Bíblia quer dizer. Nosso coração é terrível. Se o nosso herói, que Moisés é o maior homem do Antigo Testamento, ele é desse jeito. Esse cara impossível, que foi impossível contra o egípcio, foi impossível aqui, vai ser impossível contra a rocha, que era só para falar. E você entendeu que isso vai custar tudo para Moisés? E aí, a gente cai para nós. Nós somos espirituais um dia, e no outro dia parece que a gente é mais carnal do que tudo. Essa mensagem é para você, que estoura e dobra a aposta, que não sabe pedir uma desculpa. É para você que usa a sua fé contra o seu chefe. Você sabe que o seu chefe talvez não seja um cara tão... Mas você fala, vai ter... A gente sai, fala de amor, e aí no almoço do domingo a gente vai falar de política, e a gente sai da nossa boca a frase, tem que matar todo mundo lá. Esses somos nós. Ou seja, lá em cima do monte Moisés foi sacerdote, embaixo foi Faraó. E qual é a identidade que você quer viver a minha jornada? Moisés, qual é a identidade que você vai escolher? A dos primeiros anos da sua vida? Ou a depois que você aprendeu no deserto? Esse é o teste de vida para qualquer cristão. Nós estamos nessa jornada. E para nós é colocado sobre isso. Qual é a jornada que você quer viver como cristão? A do Faraó? Eu lembro em 2003, 2005, não lembro, veio um teólogo que eu gosto muito, assembleiano, chamado Rick Watts. Já li muitas coisas sobre ele. E ele falou o seguinte num congresso aqui no Brasil. Vocês são minorias para os evangélicos, mas em 10, 15 anos vocês serão a maioria. E vocês têm um teste, vocês têm um caminho a decidir. Ou vocês vão ser uma religião que serve o Brasil e transforma o Brasil através do serviço e do amor, ou vocês vão virar mais um tirano para o Brasil e não vão mudar em nada. Talvez por ser assembleiano foi uma profecia. E, cara, eu lembro, o que me dói hoje é que eu faço parte da religião faraônica, tirana, que discute as pautas que deveriam ser discutidas por amor, como um faraó. Porque assim, com o faraó é assim, se você fez errado, você vai beber o que você fez. E vai ter que sacrificar. E toda vez que Deus se revelou quem ele era, lá no monte para Moisés, ele fala, eu sou Deus que tem misericórdia, que sou benigno. Ele vai falando sobre o tanto que ele fala, eu sempre vou punir, mas eu sou Deus que tenho misericórdia, me dura gerações e gerações. Antes da gente aterrissar, já aterrissando, queria perguntar para vocês, Edna, o que gera em você esse sentimento do personagem Moisés tão maior, o que viu Deus face a face, conversava com ele, viu coisas que a gente nunca viu. Essa fraqueza, esse alto e baixo, quando você lê isso, o que gera em você? A humanidade de Moisés, confrontando a nossa humanidade, né? Que às vezes, mesmo tendo tanta fé em tantas situações e orando por filhos, enfim. Aí a gente se espelha nos grandes heróis da fé e a gente fala, poxa, também, né? E aí a gente observa que é a graça que nos leva, que nos conduz, que nos carrega, porque espelhando Moisés as nossas vidas, né? A gente às vezes, porque eu acredito que ele quis fazer, que ele estava tentando acertar. Quantas vezes a gente também, poxa, está errado, vou corrigir, e aí corrige de um jeito que não é tão legal, porque a nossa humanidade é má, como o texto mesmo diz. Então acho que é isso, é espelhar Moisés nas nossas fraquezas e
e saber que não somos nós, que é Deus, que é a graça, que é quem nos resgata todos os dias, né? É isso que eu vejo. Esses temas têm sido bem desafiadores para mim, né? O tema da série. E acho que o que eu tenho aprendido nesses últimos encontros com a história de Moisés, com a história de José, é que a transformação que Jesus oferece para a gente é completa, é integral. Não é a superação da nossa história, mas é a redenção da nossa história. Jesus compra o pacote completo, com todas as suas características, com todas as suas limitações. Jesus compra o pacote completo. Confiar num Deus assim é libertador, porque os nossos líderes são imperfeitos, as nossas famílias são imperfeitas, os nossos cônjuges são imperfeitos, a gente é imperfeito. E Deus escolhe compartilhar o que Ele tem de mais importante com gente imperfeita, com a sua igreja. Deus escolhe compartilhar a missão dele no mundo comigo e com você, com gente com um monte de defeitos. E usar a nossa história toda para fazer o que Ele deseja nesse mundo. Então, saber disso é libertador. Primeiro porque a gente não se coloca no lugar de espiador, de eu vou espiar, eu vou salvar esses perdidos. Mas a gente lembra que Jesus que entra no nosso caminho, no caminho de Deus e evita que a ira venha sobre nós. A história de Moisés não acaba aqui. Ele volta, mesmo a segunda vez que ele vai lá falar, ele fala, Moisés, você passou. Vou fazer o seguinte, eu vou mandar, já que você está falando que eu prometi, eu vou cumprir. Eu vou mandar o meu anjo guerreiro, ele vai com vocês e vai entrar na terra prometida e eu te dou a terra, paraíso de volta para vocês, mas eu não vou, porque senão eu vou, vocês são obstinados. E aí Moisés dá a resposta final, que aí Deus fala, tá bom. E essa resposta é linda, que vem no outro capítulo, que fala, Senhor, vai com a gente. Se você não for com a gente, não nos tira daqui. Moisés entendeu que a terra prometida sem Deus é deserto, e que o deserto, quando Deus habita, é terra prometida. Não fique esperando o céu para viver uma família boa, para viver uma vida tranquila. Eu sei que o céu vai ser, mas o céu é onde Deus habita. Pede a presença de Deus. Quando Moisés dá essa resposta certa, Deus fala, agora sim, vamos. Eu vou com vocês. Isso vai custar bastante, a gente vai conversar sobre isso. Eu vou com vocês. E aí Moisés fala, eu posso te pedir uma coisa a mais? De novo, Moisés sempre abusa um pouquinho. Eu queria ver você, eu queria ver sua face. E aí Deus fala, você não pode ver minha face, meu brilho. Toda vez que Moisés descia o monte Sinai, dessa presença, o rosto de Moisés brilhava, mas se apagava ao longo do tempo. Ele botava um véu para disfarçar, que ele não estava mais tão santo quanto parecia lá do alto. E aí, quando ele pede para ver o brilho de Deus, porque vai fazer ele brilhar todinho, Deus fala o seguinte, você não pode ver eu face a face, mas eu vou te dar lampejos do que eu sou de verdade. Entra dentro daquela rocha, daquela caverna e olha pela fresta. E eu vou passar e você vai me ver de costas. Eu tenho tantas referências no Evangelho sobre esse episódio que a gente leu. Jesus intercedendo no final do Evangelho de João. Eu poderia aterrissar com vocês nas 3 tentações que Jesus vence sobre comida, sobre poder, sobre interceder. Eu poderia falar tantas coisas. Mas eu quero mostrar para vocês como até o Moisés imperfeito foi redimido, não por suas respostas, mas pela graça. Quando Jesus está no meio do ministério e ele começa a falar da cruz, eu vou morrer na cruz, eu vou para Jerusalém. Todo mundo fala, não, para de falar, Jesus. Chega Pedro a falar, não vou deixar. E aí Jesus fala, eu preciso falar isso, é o meu destino. Mas Pedro, vem cá, chama mais 2 mais próximos. Vamos subir o monte. Vamos ver o que Deus fala com a gente.
E Deus sobe no monte da transfiguração. Está narrado nos 4 evangelhos. Ele sobe lá em cima, e lá em cima fala que a sua roupa e sua face, não mais sua face, mas a sua roupa começa a brilhar. Pedro e os seus discípulos ficam assustados, e aí vem a voz de Deus, assim como veio no batismo. Esse é meu filho amado em quem me comprazo, dessa vez um pouquinho diferente. Esse é o meu filho amado, ouçam-no. Para de falar para ele parar de falar. Ouçam-no. E o texto fala que tinha mais 2 personagens espiando pela caverna. Estava lá Moisés. E a minha licença poética é que Moisés e Elias, os 2 que foram querer ver Deus em cima do monte, estavam vendo Deus, o brilho de Deus, em Jesus Cristo. A diferença daquele pai que pegou o filho, fazendo coisa errada, intercedeu por um policial, é que o tempo todo estava na mão dele a solução para aquele filho nunca mais errar. Assim como Moisés, quando desce, estava o tempo todo na mão de Moisés a lei do Senhor perfeita e graciosa. Estava Moisés, olha só, Deus previu antes o que ia acontecer e agiu de forma preventiva com graça para Moisés descer na hora que ele vai ser testado para valer se você é intercessor ou se você é faraó. Estava na tua mão estava a lei, era só você aplicar. Você quebrou e quis agir por conta própria. E dessa vez Jesus tem nas suas mãos a chave e ele não quebra. Jesus é a palavra de vida. E ele assume para si mesmo as consequências do pecado. Ele desce o monte e os 4 evangelhos falam que ele viu uma criança endemoniada que se pulava desde a infância no fogo, um pai desesperado e discípulos brigando entre si. E Jesus cura a criança, vira para o pai e fala, eu te ajudo a crer. Vira para os discípulos e fala, vamos comigo até Jerusalém. Lá eu vou resolver isso. Hoje nós bebemos o sangue da nova aliança, porque o verdadeiro sumo sacerdote venceu na cruz o que o seu ímpeto não consegue resolver no dia a dia. Baixe sua cabeça. Quero que você faça uma oração, a sua oração. Ou a oração de, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um inconstante, porque sou estourado e dobro a aposta, Senhor, e uso muitas vezes as justificativas externas para falar sobre os meus pecados. Mas também quero desafiar alguns a fazer uma oração pela aquela pessoa que você começou a agir como inimiga. Não sei quem você começou, ao invés, desde quando você começou e largou a sua função de ser sacerdote, interceder por aqueles que estão longe. E eu quero que você faça como exercício agora, uma oração por aquela pessoa que tem te causado mal, aonde se cumpra agora a profecia feita em Êxodo, farei do meu povo uma nação de sacerdote que intercede pelos outros. Faça isso em nome de Jesus.